Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Estamos de volta pela terceira vez nessa semana para falar sobre Igreja Hospital, parola inédita de número 99. Estamos chegando, então, na 100ª, completando aqui o nosso segundo ano de canal dos Paroleiros. Meninos, vamos fechar 2 anos já, hein? A pandemia já acabou e a gente não. Continua firme e forte. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Até onde? Quem é que consegue segurar 3 homens quando eles estão firmes no propósito e com uma unção de levar a palavra para as pessoas? Isso é maravilhoso. Meu coração fica aleluiado quando a gente se encontra semana após semana aqui. Nós vamos fechar esse terceiro bloco dentro desse tema, então, de igreja ser um grande hospital. Aliás, se você caiu de paraquedas agora e não viu o primeiro e o segundo bloco, dá uma pausa aqui, corre lá, porque a conversa está vindo crescendo muito bacana e faz todo sentido você acompanhar desde o começo sobre o que nós estamos falando. O Paulinho, ele comentou com a gente em off aqui que ele queria fazer um comentário bíblico, teológico, escatológico, hermenêutico e, por que não, hebraico, né, porque é Antigo Testamento, sobre essa questão do Deus que não espirra. Paulinho, conta esse mistério para nós aí. Não, cara, o Wilson falou no segundo bloco, né? Você já viu Deus espirrar? De fato, não está escrito na Bíblia nenhuma vez. E Deus, depois de ter espirrado, disse, né? Ou Jesus, tendo espirrado, chamou os discípulos e falou saúde. Né? Não tem isso. Mas, por exemplo, tem lá em 2 Reis capítulo 4, aquele relato, né, do menino que, depois de uma dor de cabeça, morre. E Eliseu vai orar com ele, né? E o menino, na hora que acorda, não só dando um espirro, mas dando 7 espirros. E olha que legal, o Eliseu, que estava na mesma sala, que ele não pegou o que o menino tinha. O menino espirrou 7 vezes nele e ele não pegou o que o menino tinha. Olha que bênção, porque ele estava protegido. Se fosse aqui em Curitiba esse fato, se fosse aqui em Curitiba esse fato, as pessoas diriam assim, é rinite. É rinite. Não, agora você tem que espirrar e avisar que não é Covid, né? Aí, e quando alguém avisa que não é Covid, dá vontade de perguntar assim, mas você fez o teste quando? Como você sabe? Quem revelou? Como você sabe? Quem garante? Brincadeira, eu não fico nessa não, pelo amor de Deus. Meninos do meu coração, vamos então aqui nesse último bloco. E eu queria, para a gente falar um pouquinho de vida prática, né? Dentro da questão da perspectiva de igreja ser um grande hospital. Eu tenho aqui um de cada lado, eu não faço parte desse tipo de ministério na igreja, não é muito minha praia, mas eu sei que vocês dois nadam de braçada e têm um trabalho muito impactante nas respectivas igrejas dentro do ministério de cura e intercessão, né? E aí eu vou trazer isso para a ilustração da igreja ser um hospital. Como é que é o trabalho de um ministério de cura dentro de um hospital? Essa é uma pergunta que não quer calar. Como é que funciona? Porque eu acho que tem muita gente que talvez tenha muitas dúvidas a respeito de como funciona, como opera, o que exatamente faz um ministério de cura e libertação dentro de uma igreja. Will? Cara, eu vou falar sobre a visão da igreja que eu congrego, né? Nós tivemos um apóstolo que ele teve uma experiência muito grande com o fluir dos dons do Espírito Santo, principalmente a respeito dos dons de curar. E um dia ele começou a perceber que algumas pessoas que tinham sido curadas, aquela cura não se mantinha. E ele foi orar ao Senhor. E Deus falou para ele que era para ele ensinar sobre fé. Então, o que nós temos como prática, né?
Durante as sessões, vamos falar assim, as reuniões do Centro de Cura, durante 5 dias, nós ministramos a respeito do amor curador de Deus, nós ministramos sobre como obter a sua cura, como manter a sua cura. E no último dia, a gente ora e falamos sobre a unção. E, de uma forma muito equilibrada, a gente leva a palavra dizendo, olha, é necessário que você entenda que a cura ela pode se manifestar sob 2 aspectos. Ela pode ser manifestada através de você, como a mulher do fluxo de sangue, onde ela exerceu fé. Então, a palavra do Senhor diz a respeito de que pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados, então eu vou exercer fé, então eu vou trazer à existência a minha cura, então eu vou confessar cura, vou estar num ambiente de cura. Isso não é autoajuda, é a ajuda do alto. Ou então eu posso estar num ambiente onde a unção de curar, ou a unção para curar, ela está presente. E nós vamos ver isso acontecendo na Bíblia. Jesus mesmo diz lá em Lucas que ele, estando com ele, o poder para curar, então ali me dá um entendimento de que a unção para curar estava disponível e eu estava operando naquele momento em Jesus. Mas, da mesma forma, você vai ver a mulher do fluxo de sangue, ela, ouvindo falar de Jesus, ela vai gerando fé dentro dela, ela fala, se eu apenas tocar nele, né? Isso significa dizer que se eu estou num ambiente de fé, eu posso tocar e fé trazer, atrair, chamar à existência aquilo que a palavra diz. Então, essa é a forma como nós entendemos e nós praticamos. Então, nós temos testemunhos de pessoas onde, ao longo da semana, só de ouvir a palavra e confessando a palavra, receberam a cura. Como também nós já vimos e temos testemunho de pessoas que, no dia da imposição de mãos, essa pessoa ela recebeu a cura, né? De uma forma ou de outra, Atos 10, 38, e aí não sei se o Paulinho ia citar esse texto, mas Atos 10, 38 fala que o Espírito Santo estava sobre Jesus, uma unção estava disponível sobre ele, e por onde ele andava, ele curava, ele fazia e acontecia. Então, assim, esse é o papel da igreja, né? Nós sabemos que, nós já falamos em alguma parola aqui, que nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, então nós carregamos essa mesma unção que estava sobre Jesus, está sobre as nossas vidas. Agora, vai existir um momento em que nós temos que ser guiados pelo Espírito, como já aconteceu comigo num caixa de supermercado, eu vendo a mulher abrindo o Epocler, e aí Deus vira para mim e fala assim, ora com ela. Eu falei, Deus, não, a mulher está com o Epocler ali, né? E veio uma nota muito clara no meu espírito, eu falei, moça, eu posso até abrir o Epocler para você, mas eu posso orar por você? E a mulher assustou assim, falou, claro. Então, veja que naquele momento a unção estava para curar, e a mulher ela recebeu da porção do Senhor aquele dia. Então eu tenho esse entendimento, essa visão, e esse é o ministério prático de Jesus, né? A gente tem que ser simples, como Jesus foi simples. Se ele fala que é para impor as mãos e vai ter cura, eu vou impor as mãos e vai ter cura. Se é para impor as mãos e a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu vou impor as mãos e pronto, porque ele falou, então está falado. Quem sou eu para falar que não vai ser assim? Você falou de Atos 10, né, Will? E eu lembrei de Lucas 10, quando Jesus envia os 70 para, diz a palavra, né, para cidades por onde ele ainda havia de passar. Então, pressupõe-se que Jesus envia os seus discípulos para lugares que ele, de repente, a fama já havia chegado, mas ele ainda não havia chegado. O toque dele, a cura, a ministração, ainda não havia chegado. E Jesus manda os seus discípulos, ele separa-os de 2 em 2, e a ordem que ele dá para esses discípulos é a seguinte: preguem o evangelho do reino, expulsem os demônios e curem os enfermos. Curem os enfermos. E tem uma fala de Jesus que é
fantástica. Ele diz: o que vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. Eu costumo dizer o seguinte: quando Jesus envia os 70, ele não exige deles nada que eles não tenham. Porque ele diz: vocês já receberam de graça, agora é só multiplicar isso. Aí eu fico pensando, se a igreja está indo, mas não está expulsando os demônios, o que faltou para essa igreja receber? Será que essa igreja é uma igreja liberta? Se essa igreja está indo e não está pregando o evangelho do reino, o que faltou para essa igreja receber? Será que essa igreja é uma igreja convertida? Com palavra bíblica? E se essa igreja está indo e não está curando vidas no aspecto espiritual, no aspecto da alma, né? No aspecto físico, será que essa igreja foi curada ou ela está doente? Tem uma realidade que Jesus, quando do episódio da entrada triunfal em Jerusalém, a entrada triunfal é um tanto quanto interessante, porque Jesus entra, vai até o templo, vira a barraca dos muambeiros lá dentro e vai embora para Betânia. Ele entra em Jerusalém, faz esse alvoroço todo e vai embora para Betânia. Mas quando Jesus entra e ele vai na direção daqueles cambistas, daqueles vendedores de badulaques lá no templo, Jesus cita uma fala de Isaías 56, verso 7. Ele diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a têm transformado em um covil de salteadores. Quando você toca, Will, na experiência, se não me engano, do Kenneth Hagin, né, acerca da ministração de fé, né, para o povo, eu fico pensando, a igreja que vai, mas não prega o evangelho do reino, ou a igreja que vai, mas não expulsa os demônios, a igreja que vai, mas não cura, acaso essa igreja terá fé? Aliás, a própria palavra diz, quando o Senhor voltar, acaso ele encontrará fé sobre a terra, aí a gente tem um grande problema. A gente tem um grande problema. A falta de fé das pessoas tem arrancado da igreja a essência da própria igreja. Tem tirado da igreja a essência da própria igreja. Não apenas no sentido da igreja não ser mais, e isso aqui eu falo de uma maneira generalizada, né? Hoje, infelizmente, as igrejas que levam a oração a sério são as exceções. Por isso que a gente não tem um grande avivamento sobre a terra, mas o grande problema da igreja hoje, que ocasiona a ausência de fé, é a ausência de compromisso com a oração. E pela ausência de compromisso com a oração vem a consequência da ausência de fé. Pela consequência da ausência de fé, a igreja até vai, mas não tem pregação do evangelho. A igreja até vai, mas não tem libertação. A igreja até vai, mas não tem cura, né? Então, se a gente for diagnosticar a realidade da igreja dos nossos dias, a gente precisa ser muito crítico nesse aspecto. Porque não é assim, eu não preciso... se de repente eu estou sentindo falta disso tudo, eu não preciso pedir os resultados, eu preciso voltar na raiz. E a raiz simplesmente está em crer. Simplesmente está em crer. A palavra diz, crede no Senhor teu Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O fruto é a fé. O raiz, melhor dizendo, é a fé. Aí o fruto da fé vai ser a prosperidade. O que é a prosperidade bíblica? Prosperidade bíblica não é a riqueza. Prosperidade bíblica é o sim de Deus para que eu conquiste aquilo que Deus tem para mim. Como igreja, o sim de Deus para que a igreja cure, expulse os demônios, pregue o evangelho do reino e dê de graça aquilo que ela recebeu de graça. Recebeu aonde? No altar da oração. Paulinho, tem uma frase tua que eu gosto bastante, e eu não vou lembrar agora em qual parola você falou isso,
E também não vou pesquisar para postar, porque tem 99 parolas agora para a gente ver isso. Mas uma frase tua que eu acho fantástica, eu até deixo anotado aqui, que ele fala a seguinte coisa: pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Eu quero fazer um gancho com essa fala, exatamente com isso que você acabou de dizer, mas eu quero dar um embasamento bíblico aqui, que o Ilcinho está com a gente, então eu preciso ficar sempre citando Bíblia aqui, senão ele fica incomodado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, né, o 4 em específico, ele vai falar assim: é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. A consolação que nós recebemos é a mesma consolação que a gente alcança as pessoas. A mesma cura que nós recebemos é a mesma cura que a gente transborda e alcança as pessoas. E aí eu vou provocar você com essa pergunta que você fez, né? Uma igreja que hoje não cura, que não prega, que não restaura, será que de fato ela foi curada? Ela foi restaurada? Porque com a consolação que nós fomos consolados, nós alcançamos e consolamos outras pessoas. E aí eu volto novamente àquela coisa que a gente sempre fala, né? A igreja ela faz sentido quando ela olha para o outro. Então, a gente recebe e transfere, recebe e transfere, recebe e transfere. E eu entendo que a cura passa exatamente por isso. O Ilcinho, ele é muito, muito sábio quando ele fala essa questão da cura como uma manifestação de fé, e eu quero aqui fazer esse link exatamente dentro desse sentido. E aí eu vou usar uma fala que eu já participei de alguns seminários de dons do Espírito, de cura, de libertação aqui em Curitiba, e os pastores são muito enfáticos em dizer assim: olha, a gente conta aqui um monte de experiência para vocês, e vocês podem cair no equívoco ou na ingenuidade de achar que todos os dias a gente vive milagre, que todo dia existe uma manifestação sobrenatural. Gente, isso não é verdade. Mas uma coisa a gente pode falar sem sombra de dúvida, e aí eu quero repetir a frase tal qual eu escutei e eu achei ela sensacional. Ela diz assim: a nossa fidelidade nos dias normais fazem os dias incomuns serem possíveis. A nossa fidelidade nos dias ordinários fazem os dias extraordinários serem possíveis. Então, para você que está nos acompanhando, para você que está nos assistindo ou ouvindo, seja fiel nos dias ordinários, né? Continue obedecendo a voz do Espírito Santo quando ele fala para você: ore por tal pessoa, que pode ser que naquele dia a cura não seja manifesta, mas em outro dia vai. Com outra pessoa vai, com uma pessoa vai funcionar, com outra pessoa não vai funcionar. E não entenda que isso tem a ver com você, porque não é você que opera o milagre, não é você que opera a cura, é o Espírito Santo que habita dentro de você que promove essa cura. Então eu queria trazer para a gente essa reflexão, meninos, para a gente trazer aqui as palavras finais. Temos mais 2 minutos aqui só. Fazendo um resumo do que nós conversamos, que eu acho que foi muito top, assim, né? A igreja, ela cura quando ela vai ao encontro das pessoas, a igreja, ela cura quando ela não fica só dentro de si mesma, a igreja, ela cura quando ela acolhe as pessoas que se identificam, se reconhecem que estão doentes. A igreja é um lugar, sim, de acolhimento, e, ao mesmo tempo, a igreja é um lugar onde você vai capacitar as pessoas por intermédio de fé, para que elas promovam a cura por onde elas passarem. Então, eu queria, se vocês quiserem falar alguma coisa final para a gente encerrar aqui, agora é a hora. O que dizer diante destas coisas? Não, de verdade, de verdade. Que parola, cara. Que parola. Eu acho assim, mediante tudo isso que a gente ouviu, né, sem nenhuma soberba, nem minha, nem do Arthur, nem do Will, diante do nível de revelação que
que ouve nessa parola hoje, cara, o que eu tenho a dizer é isso. Para quem está no Spotify nos ouvindo e não tem imagem, compartilhe com toda a turminha. É o cartaz do oráculo para encerrar essa parola. Will, quer falar alguma coisa? Podemos encerrar. E digo mais, turminha, compartilhe com seus amiguinhos. Isso. Muito bom. Pessoal, então chegamos ao final dessa parola 99, a segunda dentro do tema O que é Igreja? Essa semana falando especificamente sobre igreja ser um grande hospital. Semana que vem nós teremos a 100ª parola, uma parola comemorativa, uma parola especial. A gente vai fugir um pouquinho do tema para continuar nas próximas semanas, mas semana que vem nós vamos fazer um bate-papo comemorativo de 100 parolas e a gente queria muito que você estivesse com a gente. Vai ser um tempo muito especial. E fiquem com Deus, deixem aqui o seu joinha e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, meninos. Bom descanso aí.